Amém, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus, então, em Atos dos... Nem sei mais se é o Atos dos Apóstolos, se é Atos do Cristo Vivo, se é Atos do Espírito Santo. É tudo isso junto. Atos capítulo 3, vamos avançando aqui, devagar e sempre. Hoje nós vamos ver novamente o discurso do Pedrão. Novamente, não é tu, Pedrão, tá? Pedro Apóstolo, nós vamos ver novamente o discurso dele. Hoje nós vamos ver, então, o Deus que escreve a história. Pode ser que você pense que a tua história está sendo escrita por você mesmo. Que você que está com a caneta soberana da sua história em suas mãos e escrevendo. Mas saiba que Deus é quem está escrevendo a sua história. Nós vamos ver a respeito disso. Hoje eu não vou ler todo o texto que nós vamos trabalhar, porque ele é um pouquinho comprido. Então, eu vou ler por partes, para que então a gente vá avançando à medida que a gente lê aqui em cada ponto que eu irei tratar com os irmãos. Então, acompanhem comigo, irmãos, a partir do versículo 11 até o versículo 16. Deixa eu só abrir aqui meu tablet. Capítulo 3, do 11 até o 16. Diz assim, então, a palavra de Deus. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vocês. Até aqui, meus irmãos, a palavra do Senhor. Muito bem, meus irmãos, há momentos, inegavelmente há momentos na nossa vida que quando nós enfrentamos situações, circunstâncias, nós podemos ser tentados a pensar que aquilo ali que nós estamos enfrentando é um evento isolado. Podemos ficar tentados a pensar isso. Uma má decisão, uma perda inesperada, uma porta que se fecha, uma crise que surge sem aviso. Nesses momentos, normalmente, quando nós estamos no olho do furacão, nós somos tentados a pensar de que nós estamos vivenciando, então, ali, um fato isolado, um evento isolado diante dos nossos anos de vida. E, meus irmãos, não raras vezes, nós não conseguimos ver toda a cena, todo o cenário completo quando nós estamos enfrentando essa determinada situação, porque os nossos olhos estão, usando aqui a linguagem bíblica, estão fitos no evento. A gente fica compenetrados no que nós estamos passando, no que nós estamos aqui enfrentando. A história, meus irmãos, da redenção também teve momentos assim. Veja, quando Jesus Cristo foi crucificado, todos imaginavam que foi o boi com as cordas. Acabou tudo. Ficaram desesperados, ficaram desesperançados, ficaram perplexos, não acreditavam que estava acontecendo. O Senhor, Jesus Cristo, foi crucificado. E não só isso, ele morreu. Então eles estavam também ali
atônitos, não é verdade? Inclusive, uns voltaram para a sua antiga profissão, outros voltaram para as suas cidades. Mas veja, irmãos, a resposta do Senhor era muito maior do que eles imaginavam. Eles estavam, muitas vezes, que nem nós, olhando para a situação, com os olhos fitos no que está acontecendo na minha vida neste momento. Quer seja uma doença, quer seja uma perda de emprego, quer seja uma situação contrária que nós estamos vivendo, qualquer revés que nós estamos passando em nossa vida. Eles estavam assim também. Eles não esperavam que o que Deus estava fazendo era muito maior. Eles acreditavam que Jesus havia vindo como um rei político. E que Deus estava mostrando para eles que a restauração do que eles esperavam em Cristo Jesus vinha exatamente do que estava acontecendo. Da morte, da ressurreição, da exaltação de Jesus Cristo. Irmão, semana passada, ou retrasada, nós vimos a respeito da cura do paralítico. Do coxo, nós vimos aqui que ele foi restaurado, e ele foi restaurado para adorar a Deus. Ele estava à porta do templo, ele foi restaurado para entrar no templo, para adorar a Deus. O que Pedro vai fazer conosco aqui, à medida que nós vamos trabalhar o texto aqui, é explicar o motivo ou o significado deste milagre aqui do coxo. E por trás deste homem andando aqui, nós vamos ver que há uma história muito maior sendo escrita da parte de Deus. A história soberana de Deus. E eu quero que você fique atento nisso. Porque todos nós, em alguma medida, nós estamos passando por alguma circunstância na vida. Todos nós. Então, fique atento ao que nós vamos tratar aqui a respeito da história soberana de Deus. Porque o que Pedro vai fazer conosco agora é mostrar que Deus revelou o seu Filho na história, cumpriu sua história através da cruz e continua realizando uma nova história através do arrependimento e fé. E você vai ver o que isso tem a ver com a sua vida. O que isso tem a ver com a nossa vida, 2000 anos depois. Portanto, o que nós vamos ver hoje, reforçando o Deus que escreve. Ou quem sabe, Deus não está querendo reescrever a sua história. Nós vamos ver aqui o primeiro movimento aqui, então, que o Deus que escreve a sua história revela o seu Filho na história. Vejam comigo, novamente, versículo 11 e 12 apenas. Porque agora, o coxo já curado, restaurado, ele se apega a Pedro e João. E é dito que todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Então veja que o texto diz que esse homem se apegou a Pedro e a João. A ideia aqui, irmãos, é que ele se agarrou àqueles dois homens. E a ideia é de continuidade. A ideia é que ele continuou junto com aqueles homens. É essa a ideia que o texto está querendo nos transmitir aqui. Então, aquele homem que ficou, como nós vimos aqui, 40 anos sofrendo deste mal, coxo, paralítico, aquele homem que precisava ser carregado, agora ele não só corre, não só anda, mas agora, depois do milagre, ele acompanha aqueles que foram instrumentos do seu milagre. Ele se apega a João e a Pedro. E é dito aqui a palavra de Deus, veja que todo o povo correu. Irmãos, eles estão dentro do templo. E aqui quando é dito que todo o povo correu, significa que esse povo aqui são multidões com laços culturais. A ideia é que dentro do templo não existia só judeus, existia prosélitos. E nós vimos isso lá na descida do Pentecostes, quando os discípulos falaram 14 idiomas diferentes. Então a ideia do povo aqui é exatamente essa. Pessoas, uma multidão com vários laços culturais. Isso é importante. Então veja, esse povo, diz a palavra de Deus, correu atônito para ver o que estava acontecendo. E é interessante aqui porque
Na sequência, é dito que esse povo correu, os discípulos estavam no pórtico de Salomão, e no início do versículo 12, nos é dito que, à vista disso, a ideia é que Pedro viu eles correndo. A construção gramatical nos dá a entender que Pedro entrou no templo, o coxo entrou com eles, já não mais coxo, né, com suas pernas renovadas, né, ou restauradas, melhor dizendo, pernas novas. Imagina nós com pernas novas, hein, Márcia? Com o joelho novo, bênção de Deus. Mas o coxo entrou, eles estavam no pórtico de Salomão, e lembram que eles comumente se encontravam no pórtico de Salomão, porque nós vimos isso no capítulo 2, versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo. E no capítulo 5, versículo 12, é dito que eles se encontravam no pórtico de Salomão. Então eles estavam no pórtico de Salomão. A gramática, a construção da gramática grega, dá a entender que eles não estavam falando acerca do milagre que ocorrera com o coxo. E quando Pedro viu a multidão, e provavelmente estavam falando coisas concernentes do reino de Deus, aquela multidão pergunta para Pedro o que aconteceu e Pedro responde. Por que nós podemos deduzir isso? Porque é dito na sequência que Pedro se dirigiu ao povo. E esse se dirigir, no original, é responder. Pedro respondeu ao povo. Portanto, podemos inferir que aquele povo chegou até eles e perguntou: o que aconteceu? Nós vimos no sermão anterior que todos reconheceram ser ele o mesmo, o coxo que ficava 40 anos não digo, né? Mas que ficava lá à porta do templo, esmolando. Então, o povo pergunta a Pedro, e Pedro responde ao povo. E agora vejam que interessante. Por que eu fiz a questão de dizer povo, que significa multidões, com laços culturais, com os mesmos laços culturais, não necessariamente da mesma nação. Porque veja como Pedro se dirige a eles. Pedro diz: israelitas. Olha que interessante, irmãos. Veja que tal povo, nem todos judeus, prosélitos de outras nações, que se converteram ao judaísmo, estavam servindo a Yahvé no templo. Esses correram até os discípulos, viram o coxo, mas quando Pedro se dirige a eles, Pedro se dirige aos judeus de nascença, israelitas. Interessante isso, né? E nós vamos ver por quê. Porque Pedro vai falar acerca das promessas, acerca das alianças, que veio primeiro para os judeus. Pedro já está enxergando uma oportunidade de apresentar Cristo Jesus. E Pedro se dirige a eles, diz assim: israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós? Aqui, irmãos, veja a precisão de Pedro em detectar um perigo. Por que vocês estão fitando os olhos em nós? Como se de nós mesmos viesse poder, ou tivéssemos piedade suficiente para fazer a cura neste homem aqui. Ele identificou um risco, um perigo, irmãos, que até hoje eu e você, como cristãos, sofremos. Aqueles homens ali, quando perguntaram e fitando os olhos em Pedro e João, acreditando que foram eles mesmos que haviam curado o coxo, eles estavam com o foco errado. Eles estavam com o seu foco errado, eles estavam acreditando que os instrumentos de Deus haviam curado aquele homem, haviam realizado o milagre. Eles estavam impressionados com os instrumentos. E Pedro quer fazer o quê? Pedro quer levá-los ao verdadeiro autor. É isso que Pedro vai fazer. Tanto é que Pedro vai dizer para eles, não é? Não foi pelo nosso próprio poder, não foi por nossa própria piedade. E é interessante, irmãos, porque no judaísmo, no contexto da época, homens ditos santos ou piedosos, estava atrelado a eles milagres. Então é totalmente factível que nós pensemos que esses homens acreditaram realmente que foi Pedro e João que haviam curado, então, esse coxo. Assim aconteceu com Paulo também em suas viagens missionárias. Mas Pedro rejeita completamente essa interpretação.
Por quê, irmãos? Pedro já estava fazendo algo que a igreja do Senhor deve fazer. A igreja do Senhor não aponta para si mesma. A igreja do Senhor sempre vai apontar para Cristo Jesus. Sempre deve apontar para Cristo Jesus. E, irmãos, lamentavelmente nós vivemos dias em que muitas vezes o foco da igreja não está em apontar para Cristo. O foco da igreja está nos líderes. O foco da igreja está nos pregadores. O foco da igreja está nas plataformas. O foco da igreja está nas personalidades que compõem a igreja. Mas não em Cristo. Não em Cristo Jesus. Uma igreja, para ser uma igreja saudável, irmãos, ela deve apontar para Cristo Jesus. Ela deve necessariamente apontar para Cristo Jesus. É sempre a ideia de que não olhem para nós, olhem para Cristo. Se uma igreja, irmãos, é conhecida pelas suas programações, pelo pastor que tem, pelos membros que tem, ela perdeu o foco. A igreja é conhecida pelo evangelho que ela prega, pelo testemunho de vida das ovelhas que lá estão. A igreja é conhecida por isso. Por isso, irmãos. E no versículo 13, então, Pedro vai dar continuidade ao seu discurso e ele já preparou aqui o cenário para dizer o que ele vai dizer no versículo 13. Veja o versículo 13, ele diz: o Deus de Abraão, porque ele está falando com quem? Com os judeus, israelitas. Eles sabem o que Pedro está falando aqui. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Esse Deus, ele glorificou o seu Filho Jesus, o seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-los. Irmãos, essa declaração de Pedro aqui nos leva diretamente para Êxodo capítulo 3, ali onde Deus aparece, tirei agora a placa, não é? Onde aparece ali a sarça ardente, não é? Ela queimava, mas não se consumia. Esse episódio ali em Êxodo capítulo 3, porque ali é relatado o Deus da aliança. Então, Pedro usou uma linguagem em que eles necessariamente entenderiam. Ficaria claro para eles o que estava acontecendo ali. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó glorificou o servo Jesus, o Filho Jesus. Ele já está apontando para o Messias. Para o Messias que vocês traíram, que vocês negaram, que vocês rejeitaram, que vocês levaram para a cruz. Veja o que Pedro está fazendo. De uma situação, Pedro está colocando uma outra. De modo muito hábil aqui, apresentando o Deus da aliança que libertou Israel. É como se Pedro estivesse dizendo: o Deus que vocês afirmam adorar, é exatamente o Deus que glorificou Jesus. E aqui é algo importante, irmãos, porque veja que Pedro está usando o Antigo Testamento para trazer uma realidade do Novo. Aqui nós podemos claramente ver que não há uma ruptura do Antigo Testamento para o Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele tem um caráter evangelístico, por assim dizer, porque ele vai apontar sempre para Cristo Jesus. Sempre para Cristo Jesus. As Escrituras trata-se de uma única história. Então, toda a Escritura, ela tem uma só história, um só plano, um só Redentor. E Pedro está usando da antiga aliança, ali do Antigo Testamento, para falar da realidade do Novo Testamento, né? Em Cristo Jesus. Toda a história bíblica caminha para Cristo. E Pedro diz ali, servo. Deus glorificou o seu servo. E aqui ele está ecoando Isaías, capítulo 52, capítulo 53, porque eles conheciam os profetas, irmãos. Quando ele está falando para os judeus, para os israelitas, eles estão sabendo o que Pedro está falando. E Pedro aqui está ecoando Isaías, sobretudo Isaías 52, versículo 13, que diz: eis que meu servo prosperará, será exaltado e glorificado.
Jesus Cristo é o servo sofredor prometido pelos profetas, irmãos. E Pedro está apontando para isso. Pedro está apontando. Quando ele disse que vocês mataram, vocês traíram, vocês rejeitaram ele, Pedro está apontando para isso. Aquele que sofreu, aquele que foi rejeitado, aquele que vocês mataram, esse é o Messias. Esse é o Messias. Esse é aquele que foi exaltado por Deus. Esse é aquele que foi glorificado por Deus. Esse é aquele que venceu a morte, porque ele vai dizer depois, Jesus Cristo ressuscitou. Esse é o Filho de Deus. Esse é o próprio Deus. Vocês estão sabendo disso? Vocês estão atribuindo a nós o poder? Ou algo que nós temos, inerente a nós mesmos? Não mesmo. Foi Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo. E veja o contraste aqui agora dos versículos, parte B do versículo 13, porque ele diz, vocês traíram, vocês negaram perante Pilatos, quando este havia decidido. Até o versículo 15. Vós, porém, negastes o santo, versículo 14, e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. Aí o versículo 15 ele diz, de Sarte mataste o autor da vida, quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Observam a força do argumento de Pedro, irmãos. Ele está dizendo, vocês entregaram, mas Deus glorificou. Vocês negaram, mas Deus exaltou. Vocês escolheram Barrabás, mas Deus ressuscitou. Veja, irmãos, aqui está a soberania divina. Nós estamos falando aqui da soberania de Deus. O Deus da história, porque ele apontou lá para o início da história. O servo Jesus, esse é o Messias que veio. E ele está vivo. Foi ele quem realizou esse milagre, através dos instrumentos. Porque Deus o exaltou. Ele está coroado nos céus. Ele está vivo, ele está reinando e ele está operando. Ele está operando. Irmãos, vejam, aqueles homens traíram, aqueles homens negaram, aqueles homens rejeitaram, aqueles homens mataram. Mas percebam, nós vamos ver agora adiante, já podemos ter essa elucidação aqui, que a maldade humana jamais consegue frustrar os propósitos de Deus. Não importa o que fazem com você, a maldade humana é serva da soberania divina. Serva, meus irmãos. Não vai frustrar os planos de Deus. É dito que, versículo 15, que eles mataram. Veja o termo que Pedro usa aqui. Mataram o autor da vida. O A deve estar com A maiúscula aí na sua Bíblia. O autor da vida. O pioneiro da vida. Aquele que estabelece a vida. Que Pedro está dizendo aqui. Aqui ele chegou no clímax. O que estava dizendo para aqueles homens ali, para os israelitas. Ele disse a eles, vocês mataram. Vocês, criaturas, mataram o autor da vida. Veja que contraste interessante esse aqui, meus irmãos. Mas na sequência, Pedro vai dizer que a morte não conseguiu retê-lo. O Cristo ressurreto é a prova definitiva de que Deus continua governando a história. Vocês fizeram isso? Vocês fizeram aquilo? Vocês praticaram? Vocês tensionaram? Vocês gritaram? Crucifica, crucificam. Veja o que Deus está realizando aqui por meio de Pedro. Deus soberanamente estava governando todas as coisas. Aí no versículo 16, Pedro diz assim, pela fé em nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus. A fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Percebam que só agora no versículo 16 é que Pedro volta de novo a falar do coxo. No versículo 11, eles queriam saber o que aconteceu. Aí Pedro dá uma volta neles e só agora no versículo 16 ele volta a falar do coxo. E obviamente que agora, irmãos, depois que Pedro falou isso para os israelitas, estava muito claro na mente deles. Quando então Pedro fala para eles,
Foi por fé naquele que Deus glorificou. Foi por fé no Messias que esse homem agora está restabelecido, está restaurado. Depois que Pedro pregou para eles, agora fica fácil deles entender o que aconteceu com aquele coxo. Quem realizou o milagre? Tudo ganha sentido. O homem não foi curado porque Pedro era poderoso. O homem não foi aqui restaurado porque João era piedoso. Ele não foi curado por alguma força misteriosa. Ele foi curado por quê? Porque Pedro está dizendo para eles: esse que está glorificado está vivo. Esse que foi glorificado está vivo. Ele foi curado por Jesus. Porque Jesus está vivo. E Jesus está atuante. E Jesus continua operando. São os atos do Cristo vivo, irmãos. E a igreja do Senhor vai avançar. Porque Cristo está vivo. Cristo está vivo. O nome de Jesus aqui, quando ele fala, representa a própria presença do Cristo exaltado. E o milagre só aconteceu porque Jesus está vivo. Meus irmãos, esse texto aqui nos ensina, pelo menos, essa primeira parte, duas verdades. Duas verdades. A primeira delas, Deus continua sendo o Senhor da história. Deus continua sendo o centro da história. Essa é a primeira grande verdade. Talvez você não entenda o que está acontecendo com a sua vida hoje. O que está acontecendo com a sua vida agora. O que você está passando, os dilemas, os traumas, os dramas, os conflitos internos. Você não está entendendo o que está acontecendo. E é difícil mesmo. Porque nós sempre olhamos para o evento em si e nunca para aquilo que Deus está fazendo no macro. Nós só conseguimos olhar o olho do furacão, né? Fazendo uma redundância aqui. Olhar o olho do furacão. Mas nunca o que está por detrás, o significado, o que Deus está realizando nisso que eu estou passando na minha vida neste momento. Irmãos, o Deus que governa a história, que governou a cruz, ele continua governando a tua e a minha história. Toda verdadeira obra, e aqui a segunda verdade, deve apontar para algo. Deve apontar para Cristo. Irmãos, a igreja não existe, irmãos, para promover homens. Igreja não existe para promover ministérios. Igreja não existe para promover a sua denominação. Igreja não existe para isso. Ela existe para apontar para Jesus. Apontar para Jesus. Veja, quando uma igreja se torna famosa por causa do líder que ela tem, irmãos, deixou de ser igreja. O líder é só mais um servo, como tantos outros. Os instrumentos não são importantes. Pedro disse: vocês acreditam que foi pelo meu poder? Vocês acreditam que eu tenho poder para fazer algo? Vocês acham que eu sou piedoso o suficiente, que nem o meu mestre, o meu Senhor, o Salvador, que está vivo hoje, para realizar a cura neste homem aqui? Não, não sou. Foi ele mesmo quem realizou. Eu não tenho mérito nenhum. Eu sou inútil. Assim como Lucas escreve, Lucas 17:10, vai dizer: depois de fazeres todas as obras, diga: eu sou servo inútil. No sentido que eu não tenho mérito nenhum. Não que nós não temos valor. Nós temos valor, irmãos. Nós não temos mérito nenhum. Nenhum. O Cristo que restaurou aquele paralítico, ele continua restaurando pessoas hoje. Talvez a sua paralisia não seja física. Talvez seja espiritual. Talvez você está paralisado espiritualmente. A boa notícia é que Deus continua chamando pecadores para uma nova história por meio da cruz. E é exatamente isso que Pedro nos conduz agora. A cruz, irmãos, que parecia a derrota, na verdade, ela é o cumprimento do plano soberano de Deus. A cruz nunca foi derrota, sempre teve nos planos eternos de Deus. Sempre teve. Vamos ver o segundo momento aqui, que vai dos versículos 17 e 18. Avancemos. Diz assim: e agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de
padecer. Até aqui é muito interessante, porque veja, depois de Pedro confrontar aqui os ouvintes com a gravidade do que fizeram, Pedro, ele muda o tom do discurso. Ele começa dizendo, veja como é que ele começa dizendo, versículo 17. E agora, irmãos, veja que ele conectou identidade com eles. Ele falou de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele está conectando identidade. Eu sou que nem vocês. Eu sou que nem vocês. É o que ele está dizendo aqui. E é impressionante quando ele chama aqui esses homens de irmãos. Por quê? Instantes antes, meus irmãos, Pedro estava dizendo que eles traíram, que eles negaram, que eles rejeitaram, que eles mataram. Vocês são os culpados, é o que ele está dizendo. E agora ele muda o tom. E agora, irmãos? E agora, irmãos? Irmãos, duas coisas o Evangelho sempre vai fazer. Duas coisas, quando nós apresentamos o Evangelho às pessoas. Primeiro, ele nos confronta. Você vai ficar chateado, você vai ficar irritado, você talvez vai até xingar quem te falou verdades do Evangelho em amor. Porque o Evangelho primeiro confronta o pecado. Ele confronta. Mas depois, meus irmãos, depois do Evangelho confrontar, nós percebemos que Deus oferece graça para nos tratar. Deus oferece a cura para a nossa ferida. A gente reconhece porque a gente não quer largar. É bom a gente cuidar da nossa vida. É bom nós termos o controle da nossa vida. É bom nós termos o domínio de tudo que está acontecendo. Está tudo nas minhas mãos. A gente acha que tem. Aí a gente é confrontado. O coração é confrontado. Porque nós somos pecados em nosso coração. E aí a gente fica irritado. Mas depois a gente consegue perceber o bálsamo. O alento de Deus. O carinho do Senhor. O cuidado de Deus. Deus nos abraçando. Depois de ter nos ferido. É assim que o Evangelho atua, irmãos, em nossa vida. E Pedro prossegue. Sei que o fizeste. Veja o que Pedro diz, irmãos. Vocês fizeram por ignorância. Como também as autoridades. Fizeram por ignorância. Agora entenda uma coisa. Ignorância não significa inocência. Pedro está dizendo que vocês são culpados. Pedro está dizendo isso. Vocês não são inocentes. Mas vocês estavam ignorantes nesse momento. Ou seja, vocês continuam responsáveis pelas ações de vocês. E Pedro continua dizendo, e é interessante, porque Pedro agora vai dizer o quê? Que eles têm responsabilidade, foi o que ele disse, e no versículo 18 ele vai dizer, mas Deus assim cumpriu. Cumpriu, o que Dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Irmãos, que declaração aqui extraordinária. Os homens agiram livremente, meus irmãos. Livremente, voluntariamente. As autoridades conspiraram. Pilatos julgou. A multidão gritou. Os soldados crucificaram. Veja a responsabilidade dos homens. Mas o que Pedro diz na sequência é que tudo isso estava nas mãos do Senhor. O Senhor estava regendo tudo isso. Vocês livremente fizeram isso. Pilatos julgou, crucificam. Mas Deus estava governando a história. Deus estava governando a cruz, meus irmãos. O fato deles não compreenderem isso, que Jesus era realmente o Messias, deles terem rejeitado aqui o servo prometido e matado o autor da vida, não minimiza o pecado deles, nem os isenta da responsabilidade. Pedro vai mostrar na sequência. Veja, vocês são responsáveis, vocês são culpados. Tudo estava debaixo da soberana mão de Deus. Assim Pedro já havia dito no primeiro discurso missionário, lá no capítulo 2, versículo 23. Pedro disse a mesma coisa, agora ele está repetindo isso aqui. Inclusive, eles são tão culpados porque o próprio Cristo, na cruz, disse, Senhor, perdoa-lhes,
porque eles não sabem o que fazem. Veja, eles eram culpados. Eles precisavam do perdão de Deus para aquilo que eles fizeram, para a rejeição do Filho de Deus, para a rejeição do Messias. Assim como você e eu hoje precisamos, irmãos. Mesmo nós não estando lá, levando Cristo para a cruz, o meu e teu pecado levou Cristo para a cruz. Se nós não o reconhecemos como Senhor e Salvador de nossa vida, como aquele que pagou no meu e no teu lugar o castigo que nós merecíamos, nós também seremos condenados. Nós passaremos uma eternidade no inferno, meus irmãos, além de não desfrutar dos benefícios da salvação nesta vida. Não vamos estar seguros, não vamos estar descansados, não vamos estar em paz, sempre com o coração aflito, sempre com a mente agitada, sempre querendo achar a melhor música, a melhor batida, como que eu vou viver a minha vida, como que eu vou conduzir os meus negócios. Sempre assim, vamos viver sempre nesse, como é que eu posso dizer? Nesse frenesi. Aqueitai-vos, sabei que eu sou Deus. E nós podemos, hoje, irmãos, ouvindo a voz do Senhor, a doce voz do Senhor, através do Evangelho, feridos, mas ser tratados por Deus agora. Deus sempre. Deixa eu reformular. Quando você ouve a voz do Senhor dizendo, arrependa-se e volte-se para Deus, saiba que hoje pode ser a sua última oportunidade. E eu falo isso muito sério. Muito sério, irmãos. Porque é o que Pedro vai dizer para eles na sequência. O autor de Hebreus vai dizer, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Não endureça o teu coração. Então veja, irmãos, a cruz não foi um acidente na história. A cruz foi o centro da história. Moisés, Davi, Isaías, os profetas, Deus já havia anunciado que o seu ungido sofreria. Deus, irmãos, estava restaurando pecadores quando Cristo estava morrendo naquela cruz. Pedro diz, foi dessa forma que ele cumpriu. É o que ele diz no versículo 18. Ele cumpriu, Deus cumpriu, irmãos. A cruz não frustrou o plano de Deus, porque o plano de Deus era a cruz. Ninguém vai ter a vida eterna se não passar pela cruz. Se não negar a si mesmo. Se não deixar o seu coração vil e se dobrar diante a majestade de Deus e reconhecer que é um pecador tenaz. Precisamos passar pela cruz se quisermos não somente viver a nossa vida agora diante da presença de Deus, mas uma eternidade na presença de Deus, salvos. Salvos. Precisamos passar pela cruz. Irmãos, essa verdade continua sustentando a igreja hoje. Muitas vezes olhamos para nossas histórias e enxergamos apenas perdas, portas fechadas, circunstâncias que não conseguimos compreender. E podemos nos perguntar, será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus perdeu o controle? Irmãos, Atos 3 está nos mostrando que não. Se Deus foi capaz de usar o maior pecado já cometido, a crucificação do seu Filho, para realizar a maior obra da salvação da humanidade, então Ele também pode usar as circunstâncias difíceis para cumprir seus propósitos em nossa vida. Talvez você, eu repito, não saiba o porquê está passando pelo que está passando. Mas confie, irmãos, porque nós não precisamos compreender tudo, o porquê que nós estamos passando. A nossa esperança está em saber quem governa a nossa história. Independentemente do que eu estou passando. Quem está governando
a minha história. Nós estamos vendo aqui, portanto, meus irmãos, o Deus que escreve a história. Nós já vimos que o Deus que escreve a história revela seu Filho na história e também agora nós vimos que cumpre por meio da cruz o seu propósito. E por último, nós vamos ver agora dos versículos 19 a 26 que o Deus que escreve a história realiza uma nova história. Vamos ver aqui o versículo 19 em diante. Diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do seu povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança, que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Então vejam, meus irmãos, depois aqui de Pedro mostrar que a morte de Jesus não frustrou o plano de Deus, Pedro aqui orienta com a única maneira de obterem o perdão. Porque é o que ele começa falando aqui no versículo 19. Arrependam-se. Vocês são culpados, são responsáveis. Para que vocês obtenham o perdão de Deus, vocês devem se arrepender. E vocês devem se converter. Perceba aqui a lógica do texto que Pedro está nos trazendo aqui. Porque Pedro não está apenas transmitindo uma informação. É um imperativo. Não tem outro jeito. É o que ele está dizendo. Não tem. Se vocês querem obter o perdão dos pecados, vocês devem se arrepender. E vocês devem abandonar a velha vida. E confiarem completamente nesse Deus. Que vocês traíram, que vocês negaram, que vocês rejeitaram e que vocês mataram. É o que Pedro está dizendo para eles. Ele está convocando os israelitas para uma decisão. Porque, irmãos, o evangelho sempre vai exigir uma decisão. Nunca é neutro. Ou você está, ou você não está. O evangelho não é apenas, ou nunca é algo apenas para ser compreendido. É algo que nós precisamos responder. E é o que Pedro está fazendo com eles. Olha, eu expus para vocês a razão da cura desse coxo aqui. Pedro apresentou em poucas palavras a aliança do Senhor. Vocês são povo de Deus. Ele veio para vocês. O Messias veio dele. Ele glorificou esse Messias que vocês crucificaram. Agora, se vocês querem a cura de vocês, se vocês querem o perdão do pecado de vocês, vocês devem se arrepender. Vocês devem se arrepender. O evangelho sempre exige um posicionamento. Sempre, meus irmãos. Aqueles homens participaram da rejeição do Messias, mas Deus não lhes oferece condenação imediata. E veja a graça do Senhor. Deus está oferecendo arrependimento. Muito bem, meus irmãos. Veja na sequência que Pedro vai dizer, ainda no versículo 19, para que sejam cancelados os vossos pecados. E essa expressão também, ela é extraordinária, porque a ideia é apagar completamente uma escrita. Para que vocês tenham cancelados os pecados de vocês, se arrependam. Olha a graça que Deus está oferecendo a vocês, povo de Deus. Vocês mataram o Messias, mas Deus, através da morte dele, que vocês fizeram, ele está oferecendo graça, salvação para vocês.
Arrependam-se. Convertam-se a Deus. Então, é interessantíssimo porque só dessa forma nós vamos ter todos os nossos pecados cancelados. Irmãos, não há pecado grande o suficiente que Cristo não possa lavar com o seu sangue. Não importa o que você fez, não importa o que você faz, se você se arrepender agora, genuinamente de coração, Deus vai cancelar o teu pecado. Converta-se, confia no Senhor, não nas tuas forças. É Cristo quem faz, é a graça do Senhor. Não importa o que você está pensando, o que você pensou, não importa, se aproprie do perdão que nós temos em Cristo Jesus. Ou faça que nem esse coxo, se apegue a Cristo Jesus, continuamente, firmemente, como ele fez com Pedro e João. Pedro vai dizer na sequência, versículo 20, a fim de que, com o propósito, deles se arrependerem e terem seus pecados cancelados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Quem não quer tempos de refrigério, não é? Sabe-se lá quanto tempo você está sofrendo com o pensamento? Há quanto tempo você está no vale da sombra da morte? Sabe-se lá quanto tempo você está lutando contra algo? Arrependa-se. Entrega na mão do Senhor para que venham tempos de refrigério. E aí Pedro continua dizendo, aí ele aponta para o futuro, para a restauração de todas as coisas. Ele vai dizer, e que envie ele o Cristo que já foi designado, Jesus. Para que vocês tenham Jesus no coração. Arrependam-se, seus pecados serão cancelados. É o que ele está dizendo aqui. Para que vocês tenham refrigério. Porque ele vai enviar Cristo Jesus no coração de vocês. Cristo Jesus. Pare de conduzir a sua vida por si mesmo, irmãos. Não conduzamos as nossas vidas pelas nossas próprias forças. Deixa Cristo conduzi-la. Meus irmãos, a restauração daquele paralítico era apenas um sinal. É isso que nós devemos entender. A cura, a restauração era apenas um sinal. Deus não estava restaurando apenas um homem. Ele estava anunciando a restauração de todas as coisas por meio de Jesus. Aquele homem representava os israelitas. É isso, irmãos. Ele estava representando um povo. Porque lembram? Atos capítulo 1, versículo 8. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E onde é que aconteceu o milagre? Jerusalém, no templo. No templo, aquele homem estava representando os israelitas, porque Deus estava enviando graça para eles. Graça para eles. Tanto é que ele vai falar aqui no versículo 26, mais adiante. Por isso que Pedro está apontando para Moisés, na sequência, para Samuel, e também para todos os profetas aqui. Porque toda a história bíblica aponta para Jesus. Ele vai falar isso no versículo 20, disse na verdade Moisés. Depois ele vai falar no versículo 24 sobre Samuel e todos os demais profetas. Porque toda a história bíblica, irmãos, aponta para Jesus. Toda a promessa tem o sim, o amém em Jesus. Todas as promessas sempre vão se converger em Cristo Jesus. A palavra de Deus é a respeito de Jesus Cristo. A respeito de Jesus Cristo, meus irmãos. E o propósito final dessa obra, que Pedro aqui relatou a eles, está descrita no versículo 26. Porque vejam vocês, é dito assim, tendo Deus ressuscitado o seu servo, que servo? Aquele que o próprio Deus glorificou, não é? E que vocês mataram. Deus ressuscitou. O que Deus fez? Enviou primeiramente a quem? A vocês. É o que ele está fazendo. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Primeiro para vocês. Recebam a promessa de Deus. Jesus Cristo, é isso que Pedro está dizendo para eles. É uma definição, meus irmãos, de salvação maravilhosa. Porque vejam vocês, aparentemente, toda a narrativa, todo o discurso estava em torno de quem? Do coxo. O que aconteceu? A gente reconheceu que ele foi curado. Agora ele está aí adorando a Deus juntamente com vocês. No coração dos israelitas, eles queriam saber sobre o milagre. Pedro apontou para Cristo Jesus. Por quê, irmãos?
a salvação, ela é muito maior do que o milagre. Então veja o que Pedro transformou o discurso. Por isso que essa declaração de Pedro aqui é maravilhosa, quando ele diz que ele ressuscitou e enviou primeiramente para vocês. Porque a maior bênção, irmãos, é o que ele está dizendo. Veja, israelitas, a maior bênção não é o milagre. A maior bênção não é a prosperidade. A maior bênção não é a saúde que vocês têm, ou a saúde que vocês viram aqui nesse coxo. Talvez alguém possa pensar que a maior bênção é o conforto. É um carro bom, é uma casa boa, família, saúde. Não é. Essa não é a maior bênção. A maior bênção é ter o coração transformado, israelita. Vocês devem ter o coração transformado por Cristo Jesus, recebê-lo em seus corações. É ter o pecado arrancado do coração e trazido para Deus. É receber uma nova história, irmãos. Irmãos, muitos querem as bênçãos de Cristo. Muitos. Mas eles não querem se arrepender. Eles querem o Cristo. Mas eles não querem se arrepender. Eles não querem aquilo que Cristo exige. Querem alívio, mas não querem paz. Querem alívio, querem paz, querem ajuda, mas não querem se converter. Pedro nos mostra que a restauração começa quando nos voltamos para Deus. O paralítico aqui do capítulo 3 recebeu pernas novas, mas Pedro está oferecendo corações novos. O maior milagre não é o homem voltar a andar, é um pecador voltar para Deus. E talvez, irmãos, aqui esteja exatamente a nossa condição. Quem sabe ainda nós carregamos culpas do passado. Feridas que ocorreram ainda nos machucam. Fracassos que tivemos na vida parecem que são irreversíveis. Mas a mensagem de Pedro deve continuar ecoando no meu e no teu coração. Arrependa-se. Volte-se para Deus. Só em Cristo existe perdão e existe refrigério. Eu queria concluir, meus irmãos, dizendo o seguinte. O povo aqui olhava para um homem restaurado. Pedro queria que eles olhassem para um Salvador exaltado, um Salvador vivo. Somente porque Cristo está vivo foi que esse coxo foi restaurado. Isso significa, meus irmãos, que a história não está entregue ao acaso. A tua e a minha história não está entregue ao acaso. Deus continua governando. Deus continua cumprindo suas promessas. Deus continua chamando pecadores para uma nova vida. Pedro mostrou que Deus revelou seu Filho na história, cumpriu sua história através da cruz, mas também continua realizando uma nova história através do arrependimento e da fé. Agora, irmãos, a pergunta permanece. O que faremos com Jesus? Nós ouvimos tudo isso. E agora? Qual vai ser a sua resposta? Porque a história soberana de Deus, ela continua sendo escrita. E somente aqueles que se arrependem, veja bem, meus irmãos, somente aqueles que se arrependem, aqueles que creem em Cristo, é que vão participar da história soberana de salvação de Deus. Que o Senhor nos conceda a graça, meus irmãos, de você e eu sermos participantes dessa história. Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos orar a Deus? Pai bendito, Pai de amor, nós te louvamos e adoramos porque a tua palavra foi lida, foi explicada e foi aplicada. Agora nós precisamos, Deus, receber o toque do Espírito Santo, para que o nosso coração não se inflame, não se enche, mas reconheça a soberania do Senhor, reconheça o senhorio de Cristo, a centralidade que Ele deve ter em nossa vida.
Senhor, Tu sabes o que cada um aqui tem em seu coração. E eu te peço, Pai amado, que o Senhor nos conduza às verdades que exaltam o Teu nome, que trazem glória para Ti, Deus. E assim vivamos a nossa vida quietos, sossegados, em paz, na segurança e na mediação que temos em Cristo Jesus. Pai, conceda arrependimento àqueles que, porventura, estão com o coração duro. Conceda conversão, Pai. Ah, Senhor, porque nós sabemos que Tu não somente fere os corações, mas o Senhor cuida dos corações. O Senhor é o supremo pastor. E nós queremos ser guiados por Ti, conduzidos por Ti. O Senhor continua escrevendo a história. Que pensemos sempre isso, Pai. Que a nossa história não está ao léu, mas o Senhor está cuidando de todas as coisas. E que, portanto, podemos ter a alegria, não naquilo que é fonte, que não é fonte de satisfação e que tanto nos apegamos, mas nos alegrar naquilo que é a fonte definitiva e que é a nossa satisfação plena, nosso deleite perene, Cristo Jesus. Independentemente do que nós passamos ou enfrentamos, estamos seguros no Senhor da história. Amém.